Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa nos acompanhar para sempre, mas principalmente nesse momento de palavra, aonde nós iremos aprender um pouco mais aos pés do nosso Senhor Jesus, através das Escrituras Sagradas. Meus irmãos, nós estamos no último sermão especial de Páscoa. Nos últimos 3 cultos, este, 2, nós traçamos uma caminhada especial de Páscoa. Nós falamos sobre uma série, A Páscoa em Mim, aonde nós tratamos de alguns assuntos, sobre a espera do Messias, que viria, sobre também a crucificação de Cristo e como a cruz era o nosso lugar, e por isso nós precisávamos relembrar e nos alegrar pelo sacrifício de Jesus na cruz. E hoje nós vamos encerrar esta série observando a continuação desse sacrifício de Cristo. A gente precisa entender o que vem depois do sacrifício de Cristo. O que atinge as nossas vidas depois de nós termos refletido na palavra de Deus, termos refletido que o Senhor morreu por nós, depois de nós termos entendido isso, agora nós entenderemos o que vem após isso. Nós entenderemos quais que são as implicações de sermos salvos, de confessarmos a Jesus, de entendermos que Jesus morreu na cruz por nós. E para isso, nós vamos pensar como a salvação imprime na nossa vida, impõe na nossa vida, que nós não sejamos inertes, apáticos, que não sejamos pessoas que acham que salvou, acreditei em Jesus, então acabou. Não, nós vamos entender que nós fomos salvos, nós fomos alcançados, mas não se encerrou a nossa carreira da fé. O fim da sua vida cristã não é na sua conversão. Na verdade, é o início, não é mesmo? E para isso nós vamos ler o texto do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 24, versos 44 a 49. Evangelho de Jesus segundo Lucas, 24, do 44 ao 49. Assim diz a palavra inspirada, inerrante, infalível do Senhor. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei. Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar, pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por este culto. Muito obrigado, Deus, por cada um que aqui está. Muito obrigado, Deus, pelos últimos 2 domingos, onde nós refletimos em cima dos ensinamentos do Senhor, em cima da Páscoa. E, Senhor, nós queremos encerrar esta série
colocando diante do Senhor estas coisas e aprendendo um pouco mais do Senhor. Nos ajude, Deus, a lidarmos com o texto bíblico da melhor forma. Nos ajude, Deus, a entendermos, compreendermos as Escrituras e que isso tudo possa descer para o nosso coração e nós possamos sair daqui transformados e edificados através do poder da Tua palavra. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos um momento em que Jesus havia ressuscitado e ele estava presencialmente com os discípulos. Nós temos o momento em que ele vence a morte, depois ele se encontra com todos os discípulos. Mas algo havia no coração daqueles discípulos ainda que Jesus não havia transformado. A gente observa isso quando eles tinham descumprido a ordem, de Jesus, saindo de Jerusalém, indo para outros lugares, e então Jesus aparece para eles, no caminho de Emaús. E diante disso, algo que nós vamos lidar hoje é com o fato de Jesus abrir ali para eles as Escrituras, ensinar, dar o entendimento de que aquilo que aconteceu com Jesus, estava dito nas Escrituras, estava dito no Antigo Testamento, estava dito nos profetas, nos Salmos. E por isso, nós vamos observar também que a cruz, ela não foi um improviso, ela não foi algo para que Deus arrumou de desculpa, ou Deus fez ao longo do caminho, ou Deus recalculou a rota, mas na verdade a cruz era proposta pelo Senhor antes mesmo da criação do mundo. Tudo o que aconteceu, a morte de Cristo, tudo já estava destinado e proposto pelo Senhor. Nós vamos observar também como Jesus instrui os discípulos. E nós vamos trazer isso para as nossas vidas, olhando, observando as nossas vidas, porque a salvação já chegou até nós. Glória a Deus. Nós cremos que o Senhor Jesus é nosso suficiente Salvador. Nós cremos que na Páscoa Ele morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, mas agora nós vamos compreender o que a Páscoa, o que a salvação, o que a ressurreição de Jesus deve implicar nas nossas vidas. E por que isso é tão importante? Nós podemos fazer essa pergunta. Porque nós precisamos compreender que as Escrituras, que a salvação, que os ensinamentos de Jesus, ela muda a forma em que nós vivemos. Isso é algo lógico, obrigatório. Aquele que passa pela salvação, que compreende a salvação em Cristo Jesus, que compreende o pecado, que se arrepende, ele tem uma mudança de rota, uma mudança de pensamento, ele tem uma metanoia. Nós vamos usar essa palavra. Por isso, Jesus ele não quer apenas que você acredite que ele ressuscitou. Não é só isso. Ele quer que você viva por ele, ressuscitado. Ele quer que você mude a sua vida, que você anuncie o Evangelho, que você se importe com o que Deus está fazendo no mundo hoje. Para isso, nós vamos observar, a partir do verso 45, algo que Jesus ensina aos discípulos e que nós precisamos também pedir a Deus e buscar por isso. Observem comigo no verso 45. Vai dizer assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Ou seja, Cristo abriu o entendimento dos discípulos para que eles entendessem as Escrituras. Olha que interessante. A maioria deles eram judeus. Os discípulos de Jesus naquela época, a maioria, não somente aqueles que se tornaram apóstolos, mas a grande maioria que o seguia era judeu.
Mas mesmo assim, eles não tinham um entendimento das Escrituras. Por isso que, assim como quando Jesus foi pego, eles se dispersaram, abandonaram o Mestre, porque eles não tinham entendimento do que estava para acontecer. E então, após a sua ressurreição, após a aparição de Cristo, após a comunhão com os discípulos, ele abre o entendimento para que os discípulos entendam, para que os discípulos olhem para as Escrituras do Antigo Testamento e observem que os profetas, os salmos, a lei, tudo dava testemunho de Jesus. E o que nós precisamos levar para as nossas vidas nesse primeiro ponto é que nós precisamos obrigatoriamente, meus irmãos, termos entendimento das Escrituras. Isso é uma obrigação do cristão. A igreja, a fé, não é bagunça. Nós temos o manual, nós temos a palavra de Deus. E nós precisamos ter entendimento dessa palavra. Nós precisamos buscar esse conhecimento bíblico. O profeta Oséias fala, no capítulo 4, verso 6, uma frase muito conhecida: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Ou seja, para aquele povo que não tinha conhecimento, para aquele povo de Israel que não tinha conhecimento de quem era Deus, eles estavam tomando decisões terríveis, eles estavam sendo destruídos. E conosco vai acontecer a mesma coisa. Se nós não nos importarmos com as Escrituras, se nós não nos importarmos com o entendimento das Escrituras. Ou seja, nós precisamos entender o que é bíblico e o que não é. O que a palavra de Deus diz e o que ela não diz. Porque muitas vezes, no meio evangélico, crente, gospel, as pessoas se posicionam favoráveis de coisas que a palavra de Deus não diz. E em outros momentos, as pessoas se tornam contrárias às coisas que a palavra de Deus não é contrária. Há uma frase muito conhecida que diz: quando a palavra de Deus fala, eu falo. Quando a palavra de Deus se cala, eu me calo. E nós devemos levar isso a sério. Nós devemos ter o entendimento das Escrituras para que nós possamos termos as nossas vidas guiadas por Deus e entendendo o que Deus tem para nós, entendendo o propósito de Deus e vivendo de forma livre. A melhor vida que nós podemos viver na Terra não é fazendo um curso, não é fazendo uma faculdade, não é estudando o que seja, é entendendo as Escrituras, é entendendo os propósitos de Deus para nós que somos sua criação. O conhecimento das Escrituras, ela permeia toda a nossa vida. Provavelmente você, no trabalho, na escola, na faculdade, conhece pessoas que estão sendo consumidas por decisões ruins, estão sendo consumidas por falta de conhecimento, por decisões que lhes faltaram um pouco de coeficiente de inteligência, não é mesmo? A gente observa decisões questionáveis que não trazem benefício nenhum. Como dizem os antigos, né? Pessoas dando murro em ponta de faca. E isso tudo nos leva à ruína. E isso tudo nos leva a inúmeras consequências. Hoje, na nossa sociedade, nós temos casamentos sendo desfeitos porque não buscaram conhecer o que Deus diz sobre o amor, sobre o perdão sacrificial. Jovens perdidos, presos em vícios, porque não conhecem o propósito que Deus tem para eles. Nós temos pessoas gastando além do que tem, caindo em dívidas, colocando esperança em dinheiro fácil. Tudo isso é uma resposta só, meus irmãos: falta de conhecimento.
As pessoas não conhecem a Deus de verdade, não conhecem os propósitos de Deus. Muitas dessas pessoas não querem conhecer também. Mas nós precisamos sermos diferentes. Nós fomos salvos, nós fomos lavados, e nós não podemos estar no mesmo patamar de ignorância do que aqueles que não conhecem a Deus. Isso é algo que deveria nos dar vergonha. Há uma frase de John Locke que ele vai dizer: o conhecimento nos eleva acima da ignorância, assim como a luz dissipa as trevas. John Locke era um filósofo secular, mas o que nós podemos trazer de aplicação a isso é que até ele entendeu que o conhecimento ele vai acima da ignorância. E para nós é fácil entender quando esse conhecimento é bíblico. É o conhecimento das Escrituras. É o conhecimento dos propósitos de Deus eternos para as nossas vidas. Porque quando nós conhecemos das Escrituras, há muitas atitudes do nosso coração que nós iremos deixar. Há muitas atitudes do nosso coração que nós vamos deixar para trás. Nós não vamos realizar aquilo, porque nós entendemos na palavra que Deus está falando outra coisa. Porque nós entendemos na palavra que não é isso que Deus quer para a minha vida. Esse conhecimento das Escrituras que Jesus dá aos discípulos serviria para dar base para algo que eles iriam executar por Deus. No verso 47, diz: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. O entendimento das Escrituras é necessário ao crente, foi necessário aos discípulos, é necessário para eu e para você, porque nós precisamos entender qual que é o conteúdo da mensagem de Deus. O conteúdo da mensagem de Deus é esse que Jesus disse aqui: arrependimento para a remissão dos pecados. E principalmente no nome dele. Ou seja, pregar arrependimento para a remissão dos pecados no nome de Jesus Cristo. Para nós entendermos esse conteúdo, esta mensagem, é preciso que nós tenhamos entendimento das Escrituras, tenhamos entendimento da nossa fé, tenhamos entendimento do que Jesus fez por nós na cruz de verdade e como somos pecadores miseráveis. Levando em consideração o entendimento das Escrituras dos crentes, nós chegamos a um segundo ponto que Jesus ensina aos discípulos, que Jesus ordena àqueles discípulos e que serve para nós nos dias de hoje também. No verso 48, Jesus diz a eles: vocês são testemunhas destas coisas. Após a salvação das nossas vidas, nós não nos tornamos apenas crentes evangélicos, nós nos tornamos testemunhas de Cristo. Este termo testemunha, no original, ele tem uma conotação jurídica, uma coisa muito séria. A gente acha testemunha, não, alguém que fala e tal. Não. Jesus dá uma ênfase, como se você fosse responder, como se você fosse a um júri, defender, testemunhar o que você viu, ouviu, viveu. E esse imperativo, que Jesus dá sobre ser testemunha, nos leva a entender que nós não somos simples observadores de Jesus. Nós não somos simples observadores da salvação de Jesus. Simples entendedores. Nós somos testemunhas. Nós iremos dar testemunha em ambientes de tribunal, se preciso for, em favor do nosso Senhor, do nosso Mestre. Por isso, o discípulo de Jesus, o discípulo verdadeiro de Jesus, é como uma pessoa que vai ao tribunal, levanta a mão e diz: eu vi,
eu ouvi, eu vivi. Nós precisamos viver isso nas nossas vidas. A realidade deste evangelho que nos alcançou. Nós precisamos entender que a igreja, o fato de nós sermos crentes, o fato de nós sermos convertidos, não é apenas um título, um status, mas isso influencia toda a nossa vida, toda a nossa existência. A existência dos que estão ao seu redor também, da sua família. Seus filhos vão ser criados debaixo de uma testemunha de Cristo. A sua família vai ser influenciada através de uma testemunha de Cristo. E nós precisamos isso a sério. Por isso, eu gostaria de fazer algumas perguntas aos irmãos sobre este segundo ponto. Você tem sido uma testemunha? Quando você vai olhar os seus atos, a forma que você trata a sua fé, a forma que você age diante das pessoas, você tem sido uma testemunha de Cristo? No seu trabalho, na escola, na faculdade, na rua, no supermercado, no hospital, as pessoas conseguem ver Cristo em você? Conseguem observar que você é uma testemunha de Cristo? Como diria, né? Você é um crente evangélico. Nos seus relacionamentos, você testemunha com atitudes, com palavras, o que você crê. Você diz às pessoas aquilo que você acredita. Nós devemos fazer essa reflexão, meus irmãos, porque fica muito claro para nós o que Jesus queria. Jesus queria que nós fôssemos alcançados pela salvação, mas que, além disso, nós nos tornássemos testemunhas. E nós precisamos sempre refletir sobre isso. Durante o dia a dia, nós temos muitas oportunidades de testemunharmos. Seja com palavras, seja com atitudes, seja, às vezes, até deixando de realizar atitudes, né? Às vezes você fica nervoso no trânsito, e aí você pensa bem e fala, não, eu sou uma testemunha de Cristo, não vou xingar o cara que cortou o sinal, o cara que enfiou na frente. Isso também é ter uma testemunha de Cristo. Isso também é nós entendermos que todas as nossas atitudes, as que nós fazemos, as que nós não fazemos, deve representar Jesus nas nossas vidas. Por isso, meus irmãos, nós precisamos, em todo momento da nossa vida, sermos testemunhas de Cristo. Nós não podemos escolher o ambiente. Nós não somos testemunhas só na igreja, só num ambiente religioso. Nós somos testemunha em todos os lugares. E para isso, para nós sermos testemunhas de Jesus, que não é algo fácil, não é algo tranquilo, é algo que necessita de muita oração, de muita disposição, de muita renúncia. Nós precisamos partir para o terceiro ponto. Observem o verso 49, meus irmãos. O verso 49 vai nos indicar o que nós precisamos também. Jesus ressuscita ao terceiro dia, então ele encontra os discípulos, ele diz aos discípulos que eles precisavam ter entendimento das Escrituras, ele revela a eles este entendimento, e então ele diz para eles que eles precisam ser testemunhas de Jesus, e então provavelmente eles ficaram animados. Falavam, então vamos embora, vamos
servir a Deus. Vamos pregar, sair fazendo as viagens missionárias, sair implantando igrejas. E então, no final, Jesus faz uma colocação para eles. No verso 49, dizendo: Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Depois de Jesus abrir o entendimento, comissionar os discípulos, ele dá uma ordem meio que: calma, vocês vão fazer essas coisas, mas não agora, calma. E então ele manda os discípulos permanecer na cidade até que sejam revestidos de poder. Nós sabemos bem, esse revestimento de poder, essa promessa do Pai, era o Espírito Santo, que veio sobre os discípulos em Pentecostes, registrado no livro de Atos, capítulo 2. A pergunta que nós fazemos, meus irmãos, diante esta ordem de Jesus, é por quê? Por que que eles precisavam esperar esse revestimento de poder? Jesus já havia ensinado algumas coisas, eles estavam entendidos, eles tinham entendimento das Escrituras, Jesus já tinha mandado eles serem testemunhas. Por que eles precisavam serem revestidos de poder? Porque, meus irmãos, conhecimento sem poder não basta. Ser testemunha sem capacitação gera frustração. E a obra de Deus, ela só pode ser feita com o poder de Deus. Isso fica claro para nós. Somente pela ação do Espírito Santo é que a obra de Deus é realizada. É que Deus converte corações. É que Deus tira pessoas do fundo do poço. Somente com o poder do Espírito Santo. Pode colocar o pregador mais capacitado do mundo. Sem o Espírito Santo, sem o poder de Deus, não vai arrumar nada. Por isso, eles precisavam esperar o momento onde Deus iria capacitá-los, onde Deus ia enviar a promessa do Consolador. E aí sim, eles poderiam partir em prol da pregação do Evangelho. Por isso, meus irmãos, a capacitação ela precede a ação. Nós precisamos sermos capacitados por Deus, pelo Espírito Santo. E para isso, nós precisamos pedir a Deus. Nós precisamos nos encontrar com o Senhor em oração, pedindo a Deus que nos capacite. Se você tem uma situação na sua vida e aquilo tem tirado a sua paz, você não tem conseguido lutar contra, você precisa pedir capacitação a Deus. Você precisa pedir que o Espírito Santo haja no seu coração, transforme o seu coração, para que aí sim você possa vencer aquela batalha. Sem Deus, meus irmãos, nós não fazemos nada. Sem Deus, a guerra já está perdida. E com Deus, a guerra já está vencida. Nós vamos para a batalha com a vitória declarada já. Por isso, meus irmãos, há um momento para esperar em Deus e um momento para trabalhar para Deus. Por isso, meus irmãos, eu quero que vocês reflitam na vida de vocês. Qual é o momento de Deus para a sua vida? Qual é o momento que Deus tem colocado na sua vida? Um momento de provação, de busca por Deus, de busca por capacitação, de busca por lutar com coisas que muitas vezes você não consegue lutar. Ou é um momento de você testemunhar, de você começar a mudar as suas atitudes,
a começar a ser intencional com as pessoas, a se preocupar com as pessoas também, a se preocupar com a salvação das pessoas. Isso tudo é importante, meus irmãos. Isso tudo é mandamento de Deus para nós. É o ide do Senhor, né? E é para todo mundo, para todos nós. Por isso, meus irmãos, a história da igreja é essa. Jesus envia o Espírito Santo à igreja e depois ele envia a igreja ao mundo. Então os discípulos, eles cumprem essas três questões, esses 3 pontos. Eles adquirem entendimento das Escrituras para que eles pudessem pregar o Evangelho de uma maneira mais clara, de uma maneira verdadeira, genuína, não distorcendo o texto bíblico, não tirando o texto bíblico de contexto para transformar em pretexto, não é mesmo? A gente vê umas coisas dessas por aí, né? O pessoal pega um texto bíblico isolado, sem um contexto, e quer fazer teologia em cima, né? É um perigo também, nós temos que tomar cuidado com isso. E então, depois disso, eles são comissionados por Jesus, chamados a serem testemunhas e depois revestidos de poder do Espírito Santo. Agora sim, eles estão prontos para servir a Deus e para transformar o mundo. Foi isso que eles fizeram. Pessoalzinho, um pequeno grupo que estava com Jesus, que foi comissionado por Jesus, transformou o mundo através do poder do Espírito Santo. Pensa bem, meus irmãos. Pensa bem, um pequeno grupo chegou tão longe, chegou aqui em nós, em Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, Brasil. Pequeno grupo, mas todos eles estavam revestidos do poder do Espírito Santo e eles estavam prontos para as batalhas. Por isso, meus irmãos, nós não podemos pensar que as coisas devem serem feitas no poder do nosso braço, na força do braço. Por isso, tentar vencer o pecado sozinhos, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, é impossível. Nós precisamos do Senhor. Você tentar lidar com a ansiedade, com o medo, confiando apenas nos métodos humanos, esquecendo de buscar a paz que excede todo entendimento, também é impossível. Nós precisamos de Deus para isso também. Você tentar servir na igreja, tentar testemunhar, sem depender do Espírito, achando que apenas com a sua habilidade você vai converter pessoas, também é impossível. Tudo depende da mão do Senhor com a gente, e nós precisamos colocar isso no nosso coração. E então nós ficamos, meus irmãos, com uma oração do apóstolo Paulo, registrada em Efésios capítulo 3, verso 16. Ele faz ao povo da igreja de Éfeso. Ele diz assim: peço que, segundo a riqueza da sua glória, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Esta é a oração do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E esta é a minha oração para mim e para você, meu irmão. Que o Senhor fortaleça no seu íntimo o seu ser com poder por meio do Espírito Santo, meus irmãos. E nós, como crentes, que entendemos a salvação de Deus, que entendemos que a caminhada com Deus não é a salvação e acabou, mas é uma caminhada pelo resto das nossas vidas, aonde nós vamos consertando os nossos erros, aonde nós vamos buscando sermos mais parecidos com o nosso Mestre, amarmos mais a Deus. Que nós possamos, meus irmãos, fazer tudo isso através do poder do Espírito Santo. Por isso, para recapitular os irmãos,
que nós possamos buscar entendimento das Escrituras, sermos testemunhas vivas que falam, que vivem a fé e também sermos crentes cheios do poder do Espírito Santo, meus irmãos. E sermos cheios do Espírito Santo não está atrelado a apenas manifestações espirituais, mas está atrelado a você ser uma pessoa que ama Jesus, uma pessoa que imita Jesus em todos os seus atos. Em todos os seus atos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é um homem que cria família para a glória de Deus, que ama a esposa, que ama os filhos, que ama a mãe. Isso é um homem também cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que cria os filhos, corre do pecado, e também ama a Deus sobre todas as coisas. Isso também é ser cheio do Espírito Santo. Por isso, nós precisamos pedir, clamar, buscar. Como o próprio Cristo diz em Lucas 11:13, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Hoje, meus irmãos, é dia de pedir esse poder, de pedir que Deus toque, transforme os nossos corações. É dia de nós, após entendermos a salvação de Jesus, de nós intensificarmos a nossa vida, a nossa relação com o Criador, a intensificarmos a nossa vida com Deus, a entendermos o que Deus quer de nós, o que Deus quis daqueles discípulos e o que Deus quer de nós hoje, mim e você, para a sua vida. Vamos orar, meus irmãos? Coloque diante de Deus nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado, Jesus, porque nós cremos no Senhor, nós fomos salvos, nós encontramos a nossa pérola de grande valor, nós entendemos a salvação, nós cremos que o Senhor Jesus morreu por nós na cruz. E agora, Deus, nós queremos intensificar a nossa vida com o Senhor. Nós queremos termos entendimento das Escrituras. Queremos, Deus, também podermos ser testemunhas do Senhor aqui na terra, durante a nossa passagem. E nós queremos que o Senhor nos revista do poder do Espírito Santo, Pai. Que nós possamos sermos pessoas que amam ao Senhor, que vivem para a glória do Senhor. Pessoas que permitem que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, trabalhe através das nossas vidas. Por isso, Pai, nós pedimos que o Senhor faça de novo, como fez em Atos 2, que o Senhor encha a nossa igreja com o poder do Espírito Santo, que o Senhor encha as nossas vidas com o poder do Espírito Santo, que o Senhor encha, Deus, a vida daqueles que amam a Jesus, daqueles que foram salvos por Jesus, do poder do Espírito Santo, que nós possamos viver para a Tua glória, para a Tua honra, e que sejamos imitadores, sejamos cópias de Jesus, para a glória do nosso Criador eterno, para a glória desse Senhor majestoso, que nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, assim nós encerramos a série da Páscoa, especial da Páscoa, Páscoa em mim, mas a obra de Cristo não encerra em nós, não é mesmo? Por isso, gostaria de deixar aos irmãos, recapitulando, que não é só esperar o Messias, não é só lembrar da cruz e da condenação de Cristo, mas é viver essa ressurreição no dia a dia.
É você viver a cruz de Cristo, você viver a salvação de Cristo nas suas vidas e ser alguém que entendeu e que a cada dia mais se aprofunda na comunhão com Deus. Amém, meus irmãos?